Parte 3. A alma despertada por locuções. Nosso Senhor tem outro modo de despertar a alma. Embora possa parecer um favor maior que os já discutidos, ele, no entanto, se mostra mais perigoso. Assim, darei mais detalhes sobre ele. A alma é acordada por meio de vozes, das mais diferentes formas. Algumas parecem vir de fora, outras do seu mais profundo interior. Outras parecem vir de cima, enquanto outras estão, de novo, tão completamente fora da alma que podem ser ouvidas como se proferidas por voz humana. Às vezes tudo isso pode parecer fantasioso, especialmente naqueles que estão propensos à depressão. Quero dizer com isso os que já estão afetados por uma verdadeira melancolia ou pessoas que possuam uma imaginação fraca. Nenhuma atenção deve ser dada a esses dois tipos de pessoas, embora digam que veem, ouvem e compreendem. Nem devemos levar a sério a impressão de que ouviram essas coisas do demônio. Devemos, ao contrário, olhar para elas como pessoas enfermas. A Madre Superiora e o confessor ou a pessoa em quem confiam devem aconselhá-las a não dar atenção a essas ilusões, pois isso não é um meio através do qual possam servir a Deus, e o demônio tem enganado a muitos assim. Animem essas pessoas de modo a não sentirem mais dor. É inútil dizer-lhes que estão em depressão mental, pois não acreditarão em vocês. Insistirão em que estão, na verdade, vendo e ouvindo coisas porque isso parece muito claro a elas. A solução pode ser certificá-las de que têm menos tempo para oração e que, tanto quanto possível, deveriam ser dissuadidas a dar importância a essas ilusões. O demônio está acostumado a fazer uso de almas assim fracas para sua própria destruição, ou ao menos para ferir a outros, pois tanto para almas enfermas quanto para almas saudáveis há motivo para apreensão acerca dessas coisas até que fique esclarecido o tipo de espírito responsável por elas. Eu também creio que é melhor para essas pessoas livrar-se dessas coisas primeiro, pois, se elas são de Deus, buscar dispensá-las nos ajudará muito a avançar nos caminhos de Deus. Quando são provadas desse modo, elas tendem a aumentar, mas a alma não deve permitir ser muito incomodada por isso, porque então não posso realmente ajudá-la. Retornemos agora àquilo que eu dizia sobre esses discursos que a alma pode experimentar. As coisas diferentes que mencionei podem vir de Deus, do demônio ou da própria imaginação da pessoa. Descreverei as características pertencentes a esses diferentes tipos e também alertarei quando esses discursos podem ser perigosos, pois há muitas almas entre as pessoas de oração que os percebem. E eu não quero que vocês, irmãs, imaginem que fazem mal em crer ou em não crer neles. Quando são somente para o seu próprio prazer ou para revelar a vocês os seus defeitos, então não importa se são verdadeiros ou falsos. Eu as advirto contra uma atitude como esta de pensar além de si mesmas por causa da experiência, embora as coisas pareçam vir de Deus, pois nosso Senhor falou frequentemente com os fariseus a esse respeito. Todo o nosso bem está no modo como tiramos vantagem das palavras de Deus. Assim, não prestem atenção a qualquer discurso que não esteja estritamente em harmonia com as Escrituras, pois se assim não for, é como se tivessem vindo do próprio demônio. Tais palavras podem de fato vir somente de sua própria imaginação débil. Vocês então devem considerá-las como tentações que provam a fé. Portanto, sempre resistam a elas para que cessem gradualmente. E elas assim o farão, pois têm muito pouco poder em si mesmas. Retornemos agora ao primeiro ponto. A menos que as locuções venham de Deus, pouco importa se cremos que tenham vindo de dentro, de cima ou mesmo do mundo exterior. A evidência mais significativa que elas podem ter, em minha opinião, é a seguinte: o primeiro e mais verdadeiro é o senso de autoridade e de poder que esses discursos trazem com eles. Eles são consistentes em provar aquilo que dizem. Vou me explicar um pouco mais claramente. Uma alma, por exemplo, pode estar totalmente dominada pela aflição e pela inquietação interior, além de estar experimentando aridez e escuridão de entendimento. Se o mundo inteiro e todos os seus estudiosos se reunissem para dar à alma razões para não estar aflita, não conseguiriam, com todos os seus esforços, remover essa aflição.
Aqui Teresa está falando de sua própria experiência. A alma pode estar perturbada porque seu diretor espiritual e outros podem lhe dizer que ela está possuída por um espírito maligno. Se, no entanto, por meio da palavra que diz, sou eu, não temas, a alma é então liberta de todos os seus temores, fica alegre e imagina que ninguém seja capaz de fazê-la crer no contrário. Então, essa deve ser uma experiência genuína. Por mais ansiosa que essa alma possa estar quanto às consequências de sua depressão e do desânimo que vislumbre no futuro, se ouvir esta afirmação, aspas, aquiete-se porque tudo acabará bem, fecha aspas, ela poderá então ficar segura e sem nenhuma preocupação no mundo. Essa afirmação pode ter o mesmo efeito de muitas outras maneiras. O segundo sinal é que uma profunda paz permanecerá na alma, de modo que ela possa desfrutar de um recolhimento dedicado e cheio de paz e ter a disposição de louvar a Deus. Ó meu Senhor, se uma palavra comunicada por um dos teus servos tem tamanha força, ao menos nessas mansões, como será quando tu mesmo estiveres unido à alma e por meio desse amor a alma estiver unida a ti? O terceiro sinal é que essas palavras não são esquecidas por um longo tempo. Na verdade, jamais serão esquecidas. Isso as faz totalmente diferentes das palavras que são ditas no mundo pelos homens, por mais sábios e instruídos que sejam, pois suas palavras jamais poderiam ser tão profundamente impressas em nossa memória, nem poderíamos dar tamanho crédito a elas em comparação com essas palavras que ele dá. Elas jamais podem ter tamanha exatidão quando relacionadas ao futuro, embora falem sobre coisas que parecem ser absolutamente impossíveis de prever. Às vezes, dúvidas podem surgir quanto à sua possibilidade ou quanto a serem verdadeiras ou falsas, de modo que a alma pode, dessa maneira, oscilar um pouco. Há, no entanto, na alma, uma profunda segurança de que ela não pode ser persuadida, embora tudo pareça contrário ao que ela ouviu. Embora alguns anos se passem, a alma, no entanto, permanece com a sua confiança de que Deus empregará todos os seus meios totalmente desconhecidos de nós, os quais, ao final, tornarão essas coisas realidade. Contudo, a alma não pode evitar o sofrimento quando vê tantos obstáculos contra ela, pois as circunstâncias que viveu durante o tempo em que ouviu as palavras e a certeza que elas deixaram dentro dela da parte de Deus são agora passado e novas dúvidas começam a surgir. Essas palavras vêm do demônio ou são fruto da imaginação. Quando a alma experimenta essas palavras, no entanto, não tem nenhuma dúvida ou temor. Ela morreria pela verdade. Há muito o que temer com respeito ao demônio e ao exercício da imaginação. Mas se as características acima forem observadas, a pessoa então pode ficar tranquila de que essa obra vem de Deus. No entanto, ela pode não ocorrer da maneira que nós experimentamos palavras que são ditas e que estão relacionadas a alguma questão importante que envolve a ação da parte do ouvinte, ou questões que afetem uma terceira pessoa. Em uma situação como essa, nada deve ser feito sobre ela, nem nada deve ser considerado sem o conselho de um sábio diretor. Uma confirmação clara da parte de Deus deve ser solicitada, além da compreensão sobre a origem das mensagens. Não se trata apenas de investigar se ela é racional ou não, mas simplesmente se é desejo do mestre, pois a obediência àquilo que ele ordena é essencial. Se experimentarmos isso, não poderemos então permitir que nosso diretor espiritual assuma o lugar de Deus quando não houver nenhuma dúvida de que essas palavras são ordem dele. Se a questão é complexa, essas palavras nos ajudarão a ter coragem e nosso Senhor também falará ao diretor. Se for de seu agrado, ele nos capacitará a reconhecer que isso é obra do seu Espírito. Se Deus não fizer assim, não temos obrigações posteriores. Agir diferente do modo como temos sido orientadas e nos deixarmos ser guiadas de acordo com a nossa opinião é uma prática muito perigosa. Assim, eu as advirto, irmãs, em nome de nosso Senhor, que estejam atentas para que isso nunca aconteça a vocês. Há outra maneira na qual o Senhor fala à alma. Eu considero com alguma certeza que ela realmente vem dele e por meio de certa visão intelectual sobre a qual falarei mais adiante. Isso ocorre no interior da alma.
As palavras são tão claramente ouvidas dentro dela que é como se tivessem sido ditas pelo próprio Senhor. Tão íntima é a maneira como são comunicadas que o modo como a alma as compreende, juntamente com os efeitos que são produzidos pela visão, convencem a alma e a deixam absolutamente certa de que de modo algum isso pode ser obra do demônio. A experiência produz efeitos maravilhosos, suficientes para nos fazer crer na realidade daquilo que aconteceu. Fica muito claro que isso não procede da imaginação, e quem quer que reflita estará sempre certo disso pelas seguintes razões. Primeiro, há uma diferença com relação à clareza do discurso. Ele é tão simples que a alma lembra cada sílaba do que foi ouvido. Do mesmo modo, ela sabe em que estilo específico as palavras foram ditas, embora todas possam não ter um significado. Em contraste, aquilo que brota na fantasia da imaginação nunca é dito clara ou distintamente, mas é como algo proferido por uma pessoa que esteja sonolenta. Segundo, aquilo que é ouvido na maioria das vezes não foi pensado antes. O que quero dizer é que vem inesperadamente. Às vezes, quando a pessoa está envolvida em uma conversa, uma resposta é dada que parece somente vir repentinamente, através de nossos pensamentos, ou que tenha passado por eles antes. Frequentemente, isso está em coisas das quais não nos lembrávamos como eram ou como poderiam ser. Daí a imaginação não ter podido moldá-las. A alma não é enganada, portanto, ao fantasiar aquilo que não havia desejado nem querido e ao qual não havia prestado atenção anteriormente. Terceiro, quando Deus fala, somos como alguém que apenas ouve. Quando isso é fruto da imaginação, é como se alguém fosse compondo gradualmente aquilo que deseja ouvir. Quarto, há uma grande diferença nas palavras a partir de algo que alguém normalmente ouve. Por exemplo, em um discurso genuíno, uma palavra pode comunicar todo um mundo de significados que o entendimento jamais poderia ter construído tão rapidamente e colocado em linguagem humana. Quinto, trata-se de uma experiência comum quando não somente palavras podem ser ouvidas, mas um modo de ouvi-las nos é dado, o qual não podemos explicar. Há uma profundidade de entendimento que é inexprimível. Trata-se de algo muito sutil pelo qual nosso Senhor deve ser louvado. Com respeito a essas maneiras diferentes e a distinção entre elas, há algumas pessoas que são muito céticas. Eu particularmente conheço alguém que as tentou por experiência própria, ou seja, a própria Teresa. Pode haver ainda outras pessoas que não poderiam entendê-las plenamente, mas essa pessoa de quem falo eu sei, as tem considerado minuciosamente, pois o Senhor tem constantemente concedido seu favor a ela. A maior dúvida que ela teve é se estava imaginando a coisa como um todo quando a experimentou pela primeira vez, pois quando os discursos vêm do demônio, suas fontes podem ser muito mais rapidamente identificadas, embora seus artifícios sejam tão numerosos que ele possa facilmente enganar e reproduzir o espírito de luz. Creio que ele faz isso ao pronunciar suas palavras muito claramente, de modo a não haver mais dúvida acerca de serem entendidas como se tivessem sido ditas pelo Espírito da Verdade. Ele não está apto a falsificar os efeitos que foram descritos, de modo que, em vez de deixar a alma em paz e na luz, ele promove inquietação e conflito. Assim, ele pode causar pouco ou nenhum dano se a alma for humilde e fizer aquilo que mencionei. Se os favores e dons vêm de nosso Senhor, que a alma observe cuidadosamente se considera estar melhor através deles. Quando ouve mais expressões amorosas, se não se sente pequena e impressionada por elas, a alma pode estar certa de que isso não é do Espírito de Deus. Pois quanto maior for o favor concedido, menos a alma se valorizará. Ela se lembrará ainda mais de seus pecados e, esquecendo o interesse próprio, se empenhará com mais frequência na busca diligente e na lembrança somente daquilo que é para a honra e glória de Deus. A alma então agirá mais cautelosamente no caso de negligenciar o cumprimento da vontade de Deus. Do mesmo modo, compreenderá com mais exatidão que não merece favores e sim o inferno.
Uma vez que todas essas coisas e favores que recebe produzem seus efeitos, que a alma não se perturbe. Confie na misericórdia de nosso Senhor, que é fiel e está disposto a não tolerar que o demônio a iluda. No entanto, o melhor para a alma sempre é viver em temor. Que Sua Divina Majestade nos conceda que sempre lutemos para agradá-lo e sempre nos esqueçamos de nós mesmas. Amém. Que o Senhor permita que eu tenha explicado corretamente aquilo que tinha intenção de explicar e que isso sirva de direção àqueles que recebem esses favores.